Abra, por favor, em João, capítulo 17. Leamos o versículo 4, 9 e 17. Livro de João, o Evangelho. E você vai comigo ler o versículo de número 4, 9 e 17. Achado? Posso ler? No Evangelho de João, Jesus faz a oração sacerdotal. E ele faz essa oração e você descobre nesse capítulo para quem é que ele faz a oração. Porque você pode achar que Jesus, ele intercedeu por todo mundo. E você descobre nos versículos bíblicos que não. Você pode achar que Jesus quis dar uma palavra específica a todo mundo. Mas através do capítulo 17 do livro de João, você descobre que não. No capítulo 17, no versículo 4, Jesus Cristo diz assim ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Leia a palavra obra aí, quer dizer, foi feita alguma coisa relativo à construção. Alguma coisa foi construído. Obra, edificado. O versículo de número 9, você tem a seguinte revelação pelo texto bíblico: é por eles que eu rogo. Por quem, Jesus? Quem são estes? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A ideia de uma especificação aos discípulos é uma ideia verdadeira. Um Cristo que se interessou pelos seus discípulos. No versículo 17, a palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já aprendemos aqui na escola dominical que a santificação não é carga, não é peso, não é um fardo colocado sobre a sua vida. A santificação é para você se beneficiar. Dentro da igreja, a gente precisa entender que o chamado de Cristo, a especificação de Cristo para as pessoas, são para que elas façam uma obra. E quando você verifica muita gente parada, muita gente sem se envolver com a obra, que situação é essa? Como é isso? A ideia de Deus, o Espírito Santo de Deus, se envolver em uma obra, é a ideia de fazer você se sentir útil, você ser valorizado. E ali nessa obra você ter uma experiência com Deus. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus o chama para uma obra. Agora vamos voltar um pouquinho para a gente pegar o gancho, para a gente iniciar a escola bíblica dominical. Quando você se esforça para fazer algo de valor, a gente muitas vezes, e não poucas, a gente confunde o que a gente está se esforçando por ser valoroso como algo que nos serve de mérito, e a gente faz as comparações. Muita gente não esforça, você esforça, então você acha que você merece. A gente vai entendendo biblicamente que isso pode nos desviar de uma interpretação verdadeira em relação a uma compreensão do que diz respeito a mérito. E nós lemos aqui, domingo passado, em 1 Crônicas, capítulo 29, para explicar isso melhor, a respeito da obra.
A obra ela precisa ser feita, mas ela precisa ser feita com santificação, com uma separação. A gente vai descobrindo pelas palavras da Bíblia que a respeito das boas obras, ela tem algumas características que elas não podem de maneira alguma fugir dessas características. Primeiro, a boa obra, ela vem de Deus. Não tente fazer alguma coisa dentro da igreja se não vier de Deus, de maneira alguma. Outra característica predominante que a gente tem que entender a respeito de fazer alguma coisa dentro da igreja, a respeito de obra, é que Deus ele tem o controle disso. Então você tem que dar essa liberdade para que Deus haja, para que Deus pense, para que Ele atue e que você fique alinhado com Ele em estado de submissão. Quer dizer, você numa missão que Ele te deu, debaixo dela. Vimos aqui também que a boa obra dentro da igreja, ela precisa de força, porque que obra é essa que vai chegar até o final se ela não tiver força ou poder para chegar e concluir aquilo que ela se dispôs, ou aquilo que ela objetivou. Vimos também que é Deus quem evolui essa obra, que cresce essa obra, que faz essa obra realmente estender, seja para o norte, seja para o sul, seja para o leste ou para o oeste. Também vimos pela palavra de Davi em 1 Crônicas 29, é Deus quem faz com que a gente tenha realmente prazer nessa obra, porque o texto do versículo 14, lá em Crônicas 1, Davi ele se pronuncia dizendo o seguinte: quem sou eu? Ele quer dizer o seguinte: quem sou eu com mérito ou com força própria para fazer essa obra que eu estou fazendo? Ele queria construir um templo, e Deus disse para ele assim: olha, essa obra de construção de templo que diz ao meu respeito, você não vai fazer. Então tem obra dentro da igreja que Deus quer que faça, e tem obra dentro da igreja que Deus não quer que faça, e a gente precisa descobrir isso. Davi, no versículo 14, ele conclui de onde vêm as boas obras, e ele conclui dizendo o seguinte: porque tudo vem de ti, Deus, e das tuas mãos é que nós podemos fazer essas obras, retribuindo ao Senhor. E a gente vai acompanhando o raciocínio de Davi em Crônicas capítulo 29, a respeito de fazer alguma coisa para Deus, e a gente vai entendendo que a ideia que Davi tem é a ideia de uma disposição que o próprio Deus dá à pessoa para que o seu pensamento, a inclinação do seu coração seja conservada para que ele faça uma boa obra. Nós nos perdemos nisso dentro da igreja, e não é a primeira vez que a igreja se perde nisso. A igreja precisa entender que os crentes têm as suas oportunidades, e essas oportunidades, todas elas são dadas pelo próprio Deus. E às vezes nós nos embaraçamos, achamos que nós criamos oportunidades, que nós na realidade descobrimos as oportunidades, que nós fomentamos, aumentamos a oportunidade, e isso não é verdadeiro. Quando você vê Neemias na sua intenção, com o seu coração tendencioso a fazer uma obra para Deus, Deus o começa a convencer do início: ora, jejua, lamenta, chora, e tudo começou por aí, numa relação com o próprio Deus. Então não tem boa obra dentro da igreja se não houver relacionamento com Deus. Esqueça, porque a Bíblia diz que a igreja é de Cristo. Então Deus ele convence Artaxerxes, o rei, dá cartas, Deus anima Neemias,
Deus abre portas para Neemias, Deus conserva a inclinação de Neemias para que vá construir uma obra. Muros desolados, portas queimadas, povo arrebentado, humilhado, e ali era a obra que deveria ser construída. Infelizmente, o que falta muito dentro da igreja é o tal chamado discernimento. O que mais falta dentro da igreja é discernimento, porque o discernimento deixa você ver coisas que você não veria de uma forma normal. As pessoas não conseguem discernir isso, e nem sempre Deus se revela dessa maneira. As pessoas não podem praticar as boas obras dentro da igreja achando que as suas obras são forças próprias, animadas, captadas por instruções seculares ou por qualquer outra fonte que não seja Deus. Porque Deus se declara fazedor de boas obras. E aí a gente vai compreendendo que tudo que está dentro da igreja ou tudo que está lá fora, como eu já disse, é só para a gente recapitular avanço tecnológico, qualquer progresso na área medicinal, qualquer situação de continuidade que avança e progride a humanidade. Deus está por trás disso, mas Deus não revela isso. Deus não tem interesse em dizer isso para o mundo. Por quê? Cristo, no capítulo 17, versículo 9, você viu comigo aí, acompanhou comigo, Cristo ele roga, mas roga pelos seus, pela igreja. Isso nos faz detentores de certas informações ou revelações que o mundo não tem, não vai ter. Só a igreja deveria ter, ou deve ter. As pessoas nas suas rotinas, os seus processos cansativos, diante das suas ameaças e desafios que passam, Deus está lá dando força, de alguma maneira, de alguma forma, de forma que essas pessoas, bilhões de pessoas, possam caminhar, e muitas vezes, não poucas, elas caminham sem perceber que essa força é de Deus. Posso comprovar isso para vocês de novo? Vá comigo, por favor, rapidamente, a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Você que não precisa abrir, só ouve, se você assim o quiser. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o texto nos traz uma revelação surpreendente. O texto diz assim: mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela intromissão de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, de novo repete, quer dizer, o seu favor, que me foi concedida, a sua graça, não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha essa palavra, Paulo dizendo, não eu. O que ele quer dizer com isso? Você quer me dizer, Paulo, que não foi você que trabalhou? Não, não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que eu recebi força, poder, graça, vindo da parte de Deus, para trabalhar mais do que os outros. Então, por isso não há mérito. Fiz a obra de Deus, porque a graça de Deus me impulsionou a fazer isso. E nós precisamos falar com Deus a respeito disso em oração. Não precisa abrir só para você entender. Quando você vai em Filipenses capítulo 2, versículo 3, tem uma expressão que diz que porque é Deus quem efetua em você esse querer, tanto querer quanto o realizar. E diz o texto, segundo a sua boa vontade. Então o texto vai dizendo, a gente vai aprimorando isso. Tem uma graça chamada graça comum que Deus espalha no mundo. As pessoas se utilizam, degustam, desfrutam dessa graça comum. As pessoas são realmente movidas, impulsionadas por essa graça comum. E essa graça comum faz muitas obras. Mas quando se fala em fazer obra dentro da igreja, a gente precisa da graça especial.
não comum mais. Ou se é comum, mais é especial. Então as boas obras, elas não salvam ninguém. Nós já definimos isso. As pessoas, elas não são salvas pelas obras que fazem. E Paulo tinha toda essa consciência. Eu me esforcei mais do que todos, mas foi pela graça de Deus. Então tudo isso a gente começa a verificar. Biblicamente você vai ter que fazer alguma coisa em Deus, por Deus, para que você experimente Deus, deguste Deus, porque Deus atua na sua obra. Então, quando você fica inerte, quando você ignora, quando você não quer saber de fazer alguma coisa em termos de obra, no que diz respeito à glória, ao louvor, à honra a Deus, você está perdendo realmente oportunidades de Deus se manifestar, porque Deus se manifesta na sua obra, a obra é dele. Até aí tudo bem? Tudo bem? Já vimos isso. O que você não viu? Algo importante sobre as boas obras. As boas obras, elas são segmentos da obra que Cristo fez. Vou repetir. As boas obras, elas são segmentos das obras que Cristo fez. Então, quando eu vou fazer uma obra na casa de Deus, eu tenho que pensar em Cristo. Porque Cristo fez essas boas obras. Quando eu vou fazer alguma coisa relacionada à boa obra, eu tenho que pensar em 3 aspectos. Esses aspectos foram aspectos finais da conclusão da obra que Jesus realizou na terra. E a igreja não pode perder essa visão. Se ela perder essa visão, ela faz um punhado de obra, ela entra no ativismo dentro da igreja, ela realiza uma série de operações, as pessoas cansam, se desgastam e não ficam satisfeitas, ficam vazias como sempre. Porque obra de Deus é diferente de obra humana. Quando você vai reparar o que Cristo fez, você vai ver que Cristo fez 3 comportamentos, ou cometeu 3 comportamentos que foram marcas da sua obra. Primeiro, Cristo libertou os cativos. Segundo, Cristo deu vista aos cegos. Terceiro, Cristo ressuscitou os mortos. Pastor, eu acho que você está sendo muito presunçoso. Você está me dizendo que para mim fazer uma obra dentro da igreja, eu vou ter que libertar os cativos, dar vista aos cegos e ressuscitar os mortos? Esta é a obra proposta de Deus para você dentro da igreja. Primeiro uma obra em você, depois uma obra nos outros. A ideia de você fazer uma obra que liberte os cativos é a ideia de você primeiro experimentar essa obra feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque você pode estar cativo ou cativa, preso, presa, e presa a muitas coisas. E você precisa experimentar primeiro essa obra do Espírito Santo de Deus em você, para você, dentro de você, para que você entenda que essa obra ela deve ser compartilhada e feita na vida das pessoas. A obra tem como padrão a ser seguido, ou seguida, melhor dizendo, as atitudes do próprio Cristo. Então Cristo, olha as minhas prisões, olha os meus cativeiros, olha as minhas correntes. E quando você vai para a Bíblia pensar nisso, Cristo tem uma disposição, Deus tem uma disposição em ser o libertador. A ideia é essa. As pessoas, todas elas foram capturadas.
capturadas por laços causados pela própria natureza que cada um tem. Essa natureza é comum em todos nós, ela é uma natureza pecaminosa, então ela tem falhas, tem deficiências, tem vulnerabilidades, e nós vivemos com isso, com falhas, deficiências, vulnerabilidades, e precisamos que em nós seja feita uma obra de libertação dos nossos cativeiros. E quando se fala em falhas, deficiências, vulnerabilidades, promovido pela nossa natureza pessoal, o que nós queremos dizer de uma forma mais clara é: você é tendencioso ao egocentrismo, só pensa em você, a presunção, a altivez, a sua grande incapacidade de ceder às coisas, a soberba, tanto falado por Davi: Senhor, não deixe que a soberba me assenhorie, quer dizer, não deixe que a soberba seja aquela que venha a ser meu Senhor, arrogância, etc. Essa obra precisa ser feita em você, essa obra de libertação, porque o Espírito Santo de Deus, que veio dar continuidade àquilo que o próprio Cristo fez, porque Cristo fez o que fez pelo Espírito do próprio Deus dele. Foi o Espírito que o levou para o deserto, foi o Espírito, na realidade, que o fez ser conduzido até o Getsemane, foi o Espírito que o fez ter forças suficientes e capazes de ir para o Gólgota. E é dentro dessa proposta que Deus vai fazendo e faz com você, dando força a você para que você caminhe, progrida, ande. E a gente precisa, como igreja, perceber isso. A prisão é uma força coerciva. Você debate, você luta, só que você está subjugado, obrigado, escravizado. E isso dentro da sua individualidade, destituído da liberdade, e nisso você é explorado. Por isso que Deus precisa fazer uma obra em você, e essa obra é chamada libertar os cativos. A gente precisa de libertações. Quando você não tem fé, quando você é incrédulo, quando você não quer. Mas a primeira coisa a ser feita é tomar consciências desses reconhecimentos. De fato, Deus, eu sou um pecador, eu preciso de libertação, e preciso que o Senhor venha me libertar, mudar o meu coração, mudar a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele entra com a santificação, e a santificação é aquilo que Deus te dá para que você aprenda realmente, nas comparações, a entender que você não é melhor que ninguém, mas que você precisa ser separado para ver o que está escrito na palavra de Deus. Seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação te faz ser uma pessoa empática. Então a santificação não te faz ser exclusivista, santarrão ao pensar que é melhor. A santificação te leva a um estado de reconhecimento: meu Deus, como sou pecador. Então você vai aprendendo isso. Então a santificação, ela precisa ser colocada no nosso coração pelo próprio Deus, e a gente precisa entender isso, que ela é necessária, e sem ela não veremos a Deus. A santificação, ela é realmente algo que liberta os cativos. Quando você vai em Atos capítulo 10, ali tem uma história de um centurião da corte italiana. Esse centurião tem o nome de Cornélio. Cornélio era uma pessoa temente a Deus, diz o texto em Atos. Só que Cornélio, na realidade, centurião piedoso, temente a Deus,
ele não sabia de certas coisas, tinha certas prisões provenientes da sua profissão, do seu meio, da sua influência, das suas relações. Lembra da mistura? Eu estou falando aqui há tanto tempo. O que pode acontecer de mais grave conosco? É a mistura. E o que a santificação faz? Tira, mistura. Não se misture com isso. Não pegue isso. Não deixe isso te influenciar. A boa obra que Pedro fez foi se dispor e se flexibilizar diante de Deus numa laje. Ele subiu para orar nessa laje. E quando ele sobe para orar nessa laje, Deus fala com ele a respeito de uma obra que ele tinha que fazer. Pedro, eu quero que você participe de uma obra que eu tenho para você. Essa obra você vai libertar uma pessoa dos seus conceitos, vai aprimorar essa pessoa e facilitar a vida dessa pessoa. Pedro, ao subir na laje, ele ora e fala com Deus, e Deus dá a ele uma visão, um lençol. Nesse lençol tinha alguns quadrúpedes, coisas que os judeus, por natureza, por estilo de vida, por tradição, não tinham a habitualidade de comer. E a voz diz lá do céu: Pedro, mata, come. E Pedro repugna, rejeita, não quero. A obra de Deus, ela luta contra a sua vontade muitas vezes, e é Deus quem faz isso. Não quero fazer isso, Senhor. Lá na laje, a voz veio esclarecer a Pedro e dando a ele um outro tipo de visão. Pedro, não rejeita aquilo que eu purifiquei. Aí é que Pedro se flexibiliza. Chegam dois varões, batem na porta, e Pedro já é avisado de forma antecipada, tem que ir na casa de Cornélio. E Pedro vai à casa de Cornélio, e para surpresa de Pedro, ali estavam os gentios, a família de Cornélio. E Pedro começa a explicar a respeito de Cristo, do Todo-Poderoso Cristo. E aí o Espírito Santo entra em ação, batiza, faz falar em línguas, enfim, faz aquilo que lhe apraz. A boa obra de Pedro, pelo Espírito Santo, era ir à casa de Cornélio e dar uma compreensão de vida espiritual, compreensão de itinerário, de caminho. Quem tem é a igreja e não o mundo, e o seu vizinho precisa dessa compreensão, o seu marido às vezes precisa dessa compreensão, na realidade sua esposa precisa dessa compreensão, às vezes não tem, está do seu lado, não tem, e a gente precisa fazer uma boa obra, ter uma certa paciência. Eu vou contar um testemunho pessoal, particular. Uma época eu tinha muita dificuldade em evangelizar as pessoas, porque eu não compreendia como que as pessoas não compreendiam certas coisas. Mas aí Deus me disse o seguinte: olha, você tem que pegar a pessoa do início, do passo a passo. Você já tem 38 anos de cristão, quer dizer, você já sabe como é o passo. Só que você tem que retroceder um pouco, ir lá junto com ela, ser empático. E isso tem a ver com santificação, porque santificação é um comportamento. Pedro já havia estado e estava sendo santificado pela própria palavra de Deus. Então Pedro vai à casa de Cornélio para ensinar as pessoas a respeito de Jesus. E isso é uma boa obra, porque é Cristo quem liberta, é Cristo que dá chance às pessoas, é Cristo quem motiva as pessoas, é Cristo que pega as pessoas para levar as pessoas como um vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é Cristo quem leva. Isso já não cabe mais a você, e você não tem domínio mais sobre isso. Então é importante que você fale de Cristo para que as pessoas sejam libertas. Comente,
dentro da sua casa. É possível que você tenha algumas rejeições iniciais, porque as pessoas não compreendem, mas é bom insistir, porque a ideia de libertar os cativos faz parte de uma boa obra, é facilitar a vida das pessoas, para que elas sejam libertas pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, e saiam dos seus cativeiros. Então, um dos princípios da pedagogia mais importantes, existentes na face dessa terra, é o princípio da insistência contínua. Vou repetir para você entender. Princípio da insistência contínua. Como que é isso? Bate na tecla, torna a bater na mesma tecla, fala de novo, não desiste dele, não desiste dela. Faça isso 10 vezes, 30 vezes, quantas vezes for necessário. Nós desistimos das pessoas muito facilmente. Ontem eu conversava com uma pessoa: fulano de tal não quer, fulano de tal não está nem aí, fulano de tal realmente não percebe. É claro, não está nem aí, não percebe, não quer, mas isso não é motivo para você largar a obra, desistir dele ou dela, de maneira alguma. Isso faz parte da obra. Porque a libertação do cativeiro pode ser pela insistência do princípio pedagógico. Insista. E Jesus conta essa parábola de uma forma bem ampla, para que as pessoas, dentro de uma ótica, entendam isso. O juiz era iníquo, corrupto, não era um cara empático. E a viúva estava lá todos os dias: julga a minha causa, olha para mim, presta atenção em mim. E ele foi julgar a causa em função da insistência dela. E ele era iníquo. E a Bíblia diz: você que é mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quem que é esse? O Espírito Santo. Ele é a riqueza, é a direção, é a pessoa mais bela existente em todo o universo, é a sua proteção, é toda a provisão que você precisa, é o seu bloqueio, e você precisa entender isso. Então a gente vai compreender essas coisas. Cristo, ele andava ensinando para que as pessoas, através do ensino, fossem libertas, porque a informação liberta as pessoas, e isso é uma boa obra. A igreja não pode deixar de informar, dentro de casa, na igreja, com os irmãos, lá fora, seja onde for. E conhecereis a verdade, diz o texto bíblico, e a verdade vos libertará. Cristo curava as pessoas para libertá-las, expulsava demônios da vida delas para libertá-las. Cristo era santificado, pela santificação libertava as pessoas, para que as pessoas pudessem sair dos seus cativeiros. Há prisões, há lugares realmente tenebrosos, e nós precisamos sairmos desses lugares. Uma boa obra, movida pelo Espírito Santo de Deus, através da santificação, além de libertar os cativos, dá vista aos cegos. Então, o que você tem que fazer dentro da igreja, seja o que for, toda a sua movimentação, a finalização vai libertar alguém. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja fisicamente, biologicamente, seja de onde for que você quer fazer uma obra dentro da igreja, vai libertar alguém. Deus me ajude a fazer uma boa obra. Vai libertar alguém. Outro aspecto aqui que vimos é a respeito dessa ideia de Cristo relacionada à sua boa obra, dando vista aos cegos.
está achando que enxergar é fácil? Eu não estou falando com esses olhos que você tem. Enxergar é muito difícil, porque enxergar quer dizer você tem uma relação com o presente mirando o futuro, e você não conhece o futuro, você não sabe do futuro, então você não enxerga o futuro. E aí? Não enxergar é não ter direção. Não enxergar é não ter apontamento. E uma boa obra em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, é justamente ter apontamento, ou seja, direção. Porque sem enxergar, você fala baseado naquilo que você não enxerga. Enxergando, você pode falar baseado naquilo que você está enxergando. Um punhado de frases, de comentários dentro da igreja. Eu estou falando aqui de igreja. Gente com certezas que são verdadeiras incertezas, não acontecem nada, não resolve nada. Porque a obra de Cristo, ela é resolutiva. O que Cristo fez, resolveu. Como tem um punhado de obra dentro da igreja que não resolve nada, que não adianta nada, que não progride nada? A gente vai ter que parar de pensar nisso. Um punhado de certezas que são verdadeiras incertezas. Cegos que dizem ver, saber, entender, mas não se sabe, não se entende. Na realidade, não se consegue ver quando se é cego. E romper a cegueira tem a ver com revelação. A boa obra de Deus que Cristo deu, Deus foi fazendo a obra, o próprio Cristo, sendo Deus, foi fazendo a obra, fazendo para as pessoas revelações. Nós precisamos fazermos a obra de Deus, mas com a atuação de Deus, para que nessa obra que Deus está fazendo em nós, tenha revelações. As razões da sua cegueira são muitas, muitas, muitas. E a gente sabe que se as razões da cegueira são muitas, o que ela traz é muito comum a todos nós. Trava a vida, inibe as pessoas, tiram as coragens das pessoas, desviam as pessoas, as tornam fracas, doentes, desgarradas, perdidas, tudo por causa da cegueira. E uma boa obra na mão de Cristo é dar vista aos cegos. E a gente precisa entender isso melhor. Deus nos ajude. Dar vista aos cegos para o Espírito Santo de Deus é fazer as pessoas captarem a imagem de algo através de uma visão que Ele deu, que Ele dá, e diferenciar isso, fazê-los vê-los de forma tal, dentro dessa visão, tirando a cegueira, para que as pessoas possam apropriar, degustar e desfrutar. Porque é isso que a visão dá. Desfrute, deguste, apropriação. Como é que você pega uma coisa que você não vê? E a gente tem que entender isso. Meu Deus, pela visão eu consigo marcar encontros com Deus, porque a visão tem relação com a direção. Tira a visão, eu desmarco qualquer encontro com Deus. Então você conhece gente que está sem visão e precisa de uma boa obra no coração dele ou dela, de forma que Cristo possa dar a essa pessoa vista, porque está cega. E eu preciso e vou entendendo isso dentro da Bíblia. Meu Deus, preciso da sua experiência, preciso de encontros com o Senhor, preciso estar dentro de uma situação de contato com o Senhor. E isso só é possível através da visão. O cego de Jericó não via Jesus, ele gritou.
para que Jesus o localizasse. Ele não foi na direção de Jesus, como foi a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tinha visão, viu Jesus. No coração dela foi feita uma proposta: se eu tocar apenas na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela, vendo Jesus, sendo mulher, com todos os preconceitos culturais da época, ela avança, ela vai, toca. Todo mundo estava tocando em Jesus, mas quando ela toca, Jesus diz, exclama, né? De mim saiu virtude, de mim saiu poder. As pessoas não entendem, porque sem visão não se entende. Você não vai entender se não tiver visão. Por isso você precisa dessa obra de libertação. Dá vista ao cego, Senhor. Deixa eu entender, deixa eu ver. A mulher do fluxo de sangue toca em Cristo, é curada. Jesus reconhece isso. As pessoas que estão do lado cegas não conseguem ver isso, porque eu estou falando de uma visão espiritual. Olha que fato interessante que Cristo fez ao perguntar a Pedro quem ele era. Como eu disse aqui, a boa obra, ela tem inserida nela revelações do próprio Deus que os cegos não vão perceber de maneira alguma. A obra de Deus dá vista aos cegos. Pronto, ponto. Concluímos isso. O que eu quero dizer com isso? Que ela traduz em descobertas os segredos que Deus tem, passando isso para as pessoas. Então você vai fazendo a obra de Deus, vai tendo revelações, você vai entendendo as coisas, e nessas revelações você vai se animando, experimentando, você vai degustando, desfrutando e se apropriando daquilo que Deus dá a você. Quando você vai em Lucas capítulo 9, calma, deixa eu ler, porque os meninos já estão ouvindo, o nosso horário já acabou. Quando você vai em Lucas capítulo 9, 18 a 22, Jesus Cristo pergunta aos discípulos: quem dizem a multidão eu ser? Ok? Está lá. Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem você, Senhor, ser um dos antigos profetas. Só que em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus Cristo vai lá fazer uma pergunta: e você, Pedrão? Quem diz eu ser para você? Aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo. E Cristo replica essa afirmação. Cristo diz o seguinte: Pedro, quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue. Você precisa de certas revelações de Deus. O que Cristo está dizendo a Pedro? Pedro, foi feita uma obra em você. Deus te revelou uma coisa que realmente não seria possível pela parte humana, de maneira alguma. As boas obras que Deus tem para realizar na sua vida, elas são baseadas também em revelações que só Deus pode dar a você, despertando a sua vida, tirando a sua cegueira, apontando o caminho para você, fazendo com que você conheça e declare que você entendeu. E entendido não quer dizer que as pessoas que estão do seu lado vão entender. Rapidamente vou finalizar. Então, boas obras dão vistas aos cegos. As boas obras de Deus também, além de libertar os cativos, dar vista aos cegos, tem uma obra que é muito difícil, que é ressuscitar os mortos. Não creia, está morto. Não consegue perceber, está morto. Não consegue na realidade ter uma esperança viva, autêntica, possivelmente está morto. Ressuscitar os mortos é uma obra que Jesus Cristo fez. Pessoas mortas, algo que discutimos domingo que vem.
As pessoas mortas, elas andam, conversam, elas falam umas com as outras, mas são partidárias, pensam só nelas. As pessoas mortas, guarde isso aí, tá bom? Para você começar a entender. Possuem pouca capacidade de reação, elas desistem facilmente das coisas, elas não ficam nos lugares para resolver os problemas, elas fogem, elas vão para outro lugar. As pessoas mortas, na realidade, elas não sonham, sonham até aparecer no problema. Quando aparece, elas desistem dos seus sonhos. As pessoas mortas, elas na realidade fazem ser esquecidas, porque morto a gente não vai lembrando. As pessoas mortas, elas não se entregam de coração, porque elas não têm coração ainda. As pessoas mortas não participam como deveriam participar. As pessoas mortas não esperam. Então semana que vem a gente vai falar sobre isso. Uma obra que ressuscite a vida das pessoas, que dê às pessoas vida ao invés de morte. E quem faz isso é Deus. Finalizei. Libertar os cativos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. Semana que vem a gente conclui isso. Isso é obra. A gente precisa experimentar isso. Já pensou você inserido numa obra e Deus te abençoando, dando a você uma visão em relação à necessidade do outro, e Deus te usando para libertar o outro do cativeiro, e você experimentando isso vai te valorizar e fazer você se sentir útil. Já pensou você na disposição de Deus te conduzindo e fazendo você pegar uma pessoa que não consegue enxergar nada, que tropeça em tudo, que na realidade, por ser tão pessimista, isso tem relação com a falta de visão, anda de um lado para o outro prateando, você vê isso, você usado por Deus, Deus te usando, faz com que você consiga libertar essa pessoa dessa cegueira, e aí essa pessoa consegue enxergar, e ela não mais precisa ficar naquela mendigância. Já pensou Deus te usando? E você conversando com uma pessoa morta, sabe que ela está morta, com a fé morta, com a vida morta, com o propósito morto, e Deus te usando para que você possa dar a essa pessoa uma ressurreição, e ela voltar à vida, pegar a fé, valorizar a fé e viver como realmente a palavra de Deus propõe. Isso é um assunto para a semana que vem. A gente termina isso e entra na outra oração de Cristo. A primeira oração de Cristo foi: proteja-os. Sem proteção não há passagem, você não consegue caminhar. A segunda oração é essa, que acabamos de: santifica-os. A santificação te leva a uma obra. Santificar para quê? Para fazer a obra, para ver Deus fazer a obra. A próxima é a unidade com Cristo. Que negócio é esse de eu ser íntimo com Cristo, com Deus? Que negócio é esse que me faz realmente prestar atenção e ver Deus como Pai, pastor, e eu como ovelha do seu pasto? E a última, unidade com meu irmão. Essa é terrível. Unidade com meu irmão. Amém? Fique de pé.